Meus amados irmãos, o texto diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, esse texto que Lucas está nos registrou e está transmitindo para nós esta noite, Jesus havia descido do Monte da Transfiguração, quando ele subiu com Pedro, Tiago e João, e diz o texto que de repente o rosto de Jesus transfigurou-se, e diz que os discípulos viram ali que no meio daquela transfiguração apareceu Elias e Moisés. E os discípulos ficaram tão tomados por aquele momento, por aquela glória. Disse que ele pede: Senhor, como é bom estar aqui, é bom a gente ficar aqui. E vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Porque Lucas diz que ele estava tão envolvido com aquela glória que ele não sabia o que estava falando, o que estava acontecendo. E diz que naquele momento desceu uma nuvem de glória. E de repente Moisés e Elias desapareceu, ficou somente Jesus. E Jesus pediu a eles que não contasse nada a ninguém do que eles haviam visto, somente depois que Jesus morresse e ressuscitasse. E Jesus agora vai seguindo em direção a Jerusalém. E os discípulos de Jesus vão na frente. E diz que eles entram em uma aldeia dos samaritanos para procurar uma pousada para Jesus ficar. Mas o texto de Lucas diz que os moradores daquela cidade, daquela aldeia, não aceitaram, não permitiram que eles entrassem, ou que Jesus entrasse naquela aldeia. Porque Lucas diz que no rosto de Jesus demonstrava que ele não ia ficar em Samaria, mas que ele estava indo em direção a Jerusalém. E o texto diz que quando Jesus ia para Jerusalém, porque os samaritanos não permitiram que Jesus entrasse na aldeia dos samaritanos, então o texto diz que Jesus foi para outra aldeia, os discípulos seguiram para outra aldeia, e diz que eles foram em direção a Jerusalém. E quando Jesus está indo para Jerusalém, aí diz que apareceu um homem, não diz o nome deste homem, e ele se dispõe a ser discípulo de Jesus. Ele diz para Jesus: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. Ele se dispõe, ele se ofereceu e disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir, e para onde o Senhor for eu vou.
O que o Senhor passar, eu também estou disposto a passar. E a resposta de Jesus para aquele homem é essa: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Algumas pessoas, ao ver esse texto, e quando Jesus disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, alguém pensa que era porque Jesus não tinha nenhum lugar para morar. Mas pelo contrário, Jesus tinha casa. Ao analisarmos o texto ou o seu evangelho, nós vamos ver que Jesus tinha casa. Alguns dos milagres Jesus operou na sua casa. Mas Jesus estava falando porque aquele homem, quando ele se dispõe, quando ele se oferece para seguir a Jesus, e dizendo para onde Jesus for, ele ia, ele estava confiado do que ele ia receber de recompensa em seguir a Jesus. Ele pensava que seguir Jesus ia lhe trazer algumas vantagens. E por ele saber que Jesus era o Messias, que Jesus era Rei dos Reis, então ele se oferece e diz: olha, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que o Senhor for. Ah, meus irmãos, ser discípulo de Jesus não é fácil. Aquele homem, ele imaginava que seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, era de qualquer maneira, era fácil. Ele não sabia que ele estava seguindo a um mestre que era rejeitado por muitas pessoas. Seguir um líder aonde ia receber aplausos, receber honras. Mas Jesus disse para ele: meu filho, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Alguns historiadores dizem que quando Jesus estava falando a respeito das raposas e dos pássaros, dizendo que as raposas tinham toca, tinham covis, Jesus estava falando dos reis, dos políticos daquela época, e dizendo: olha, os reis, os políticos têm algo para dar a vocês. Eles têm os seus covis, eles têm as suas tocas, eles têm as suas casas. Falando, ele tem as suas vantagens. Os pássaros, está falando dos príncipes. Ele disse: olha, eles têm para oferecer, mas o Filho do Homem, porque Jesus está dizendo que seguia ele, tinha que enfrentar Getsemane, tinha que estar pronto para enfrentar o Gólgota, tinha que estar pronto para carregar a sua cruz, tinha que estar pronto a ser perseguido, a ser rejeitado, porque ser discípulo de Jesus, meus irmãos, por causa do Evangelho de Jesus, porque nós decidimos ser discípulos de Jesus, nós somos perseguidos, nós somos tidos por pessoas, por povos sem valor, passamos por dificuldades, por sofrimento, mas isso é a essência do discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é fácil. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, Jesus não prometeu facilidade para ninguém, mas Jesus está dizendo assim: quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meus irmãos, negar a si mesmo é negar a nossa vontade, é negar os nossos caprichos, nossos desejos. Quantas vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira,
Mas quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente percebe que a vontade nossa é totalmente contrária à vontade de Jesus. Seguir a Jesus, meus queridos, nós temos que negar a nossa vontade. Muitas vezes temos que ver momentos de privações. Quantas vezes, por ser discípulo de Jesus, nós não temos tudo o que nós queremos, não alcançamos tudo o que desejamos. Por quê? Porque vivemos privações por causa do Evangelho de Jesus. Mas mesmo assim, venha privações que vier, as dificuldades que surgirem, as lutas que se levantar, mas nós escolhemos ser discípulos de Jesus, escolhemos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e continuar seguindo a Jesus. Por isso que Jesus deu a resposta para este homem, quando ele se dispõe a seguir a Jesus, a se oferecer a Jesus. Meus queridos, quantas pessoas tomam essa decisão de ser discípulo de Jesus, porque ainda não viveu realmente uma vida de um discípulo de Cristo. Começa às vezes a passar privações, perseguições, lutas, e ele começa a ver que é o contrário daquilo que ele esperava. Ele começa a ver que ser discípulo de Jesus não tem algumas vantagens, não tem alguns méritos, não tem algumas honras, não tem alguns status. E ele começa a se decepcionar com a vida de um discipulado de Cristo Jesus. Mas Jesus já estava anunciando e ensinando e dizendo: olha, quem quiser me seguir, fique certo de uma coisa, que as raposas têm covil, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho nem onde repousar ou reclinar a cabeça. Meus queridos irmãos, aquele homem se oferece porque ele achava que ser discípulo de Jesus era fácil. Eu não sei se você que está me ouvindo esta noite até pode estar decepcionado com o Evangelho. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo: pastor, hoje nós temos uma quantidade de pessoas que está decepcionado com o Evangelho. Meus queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa esta noite. Desde criança que eu conheço o Evangelho, nasci num lar cristão. Os meus pais tiveram cuidado de nos ensinar na igreja. Saí do Evangelho, fui à procura do mundo, como muitas pessoas fazem. Mas graças a Deus o Senhor nos resgatou novamente e retornamos. E continuo seguindo a Jesus. Passei por lutas, dificuldades, passo por privações, passamos por tempestade. Mas uma coisa eu digo aos irmãos, que até hoje eu nunca me decepcionei com o Evangelho de Cristo Jesus. Eu me decepciono com o mundo, eu posso me decepcionar com os seres humanos, mas me decepcionar com o Evangelho de Jesus, jamais eu vou me decepcionar, porque eu não entrei no Evangelho de Jesus enganado. Jesus nunca me enganou. Jesus nunca prometeu e deixou de fazer aquilo que Ele me prometeu. Jesus nunca disse para mim que ser discípulo dele era uma forma e agora estou vivendo outra. Não. Tudo que Jesus me orientou e tudo que Ele disse que um discípulo de Jesus ia passar, eu estou passando. Mas até hoje eu não estou decepcionado com o Evangelho de Jesus. Mas pelo contrário, as lutas vêm, as tribulações vêm, as privações estão aí, mas nós continuamos servindo e glorificando o nome de Jesus, porque a gente não somente se ofereceu, mas Ele nos chamou. Mas quando Ele nos chamou, Ele disse: ei, não vai ser fácil, mas quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tomei esta cruz e estou seguindo a Jesus. E sabe quando é que eu vou abrir mão desta cruz?
somente na eternidade, quando eu vou trocar esta cruz por uma coroa de glória que Jesus tem preparado para nós. Jesus tem preparado para mim e para a sua igreja. É como diz o hino da harpa cristã, que um dia nós vamos trocar a nossa cruz pela coroa. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas tomam esta decisão de ser discípulo de Jesus, mas somente olhando à procura de vantagens, à procura de status, de promoções, de fama? Ei, você escolheu ser discípulo de um líder que é rejeitado, que é desprezado, que é escarnecido e que foi até a cruz morrer por nós. Jesus não te enganou. Jesus nunca enganou ninguém. Mas quem sabe você olhou para o Evangelho, olhou para a posição de um pastor, de um pregador, de um líder, e colocou no seu coração também esse desejo, disse: eu também quero ser discípulo de Jesus, eu também quero fazer a obra do Senhor, eu também quero ser um pregador da sua palavra, eu também quero ser um seguidor de Cristo, porque você só foi à procura de alguns status ou algo que ia lhe promover, e agora quem sabe você está vivendo e diz assim: ei, eu estou vivendo aquilo que eu não queria, eu estou vendo coisas que eu não queria ver, eu estou vivendo de uma maneira que eu pensava que não ia passar, e você está dizendo: eu estou decepcionado, eu estou frustrado. É porque você olhou o Evangelho de Jesus diferente. Mas Jesus já disse para aquele homem, ele disse: as raposas têm as suas tocas, as raposas têm a sua casa, têm os seus covis, e os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem tem Getsemane, o Filho do Homem tem Gólgota. Lembra daquela mulher que foi até Jesus, foi pedir a Jesus para quando Jesus chegasse no seu reino, ele podia colocar os seus dois filhos, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. Jesus disse: está certo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eles estão prontos para tomar do cálice que eu vou beber? Do cálice que eu vou tomar? E está dizendo assim: olha, eles estão querendo sentar ao meu lado direito ou esquerda, mas eu quero saber, eles estão prontos a passar pelo que eu vou passar? Eles estão prontos a beber do cálice que eu vou beber? Aleluia. Meus queridos, ser discípulo de Jesus, nós temos que tomarmos a nossa cruz, seguir a Ele, aleluia, mas entender que ser discípulo de Jesus não é fácil. No verso seguinte, no versículo 59, Lucas registra dizendo assim: e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Perceba, meus queridos, que o primeiro, ele se oferece, ele se dispõe, e o segundo, Jesus convoca. O segundo, Jesus chama. O primeiro se ofereceu, se prontificou, mas o segundo, Jesus chama ele. Jesus diz: ei, segue-me. Mas ele respondeu e disse: Senhor, eu te sigo, eu vou te seguir, mas deixa que primeiro eu vá enterrar os meus pais. Aí Jesus disse: ei, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ao observar esta passagem, este versículo,
Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: olha, Jesus foi duro com este homem, porque ele disse que ia seguir Jesus, mas que Jesus permitisse primeiro que ele fosse enterrar os seus pais. E Jesus foi muito duro em dizer a ele que deixasse os mortos enterrar os seus mortos. Não. É que para ser discípulo de Jesus, Jesus tem pressa. E a gente observa que a prioridade deste homem foi uma prioridade errada, porque ele vem colocar em primeiro lugar prioridade outra coisa de que ser discípulo de Jesus. Ele não estava preocupado para enterrar os seus pais, porque se os seus pais já tivessem morrido, ele não estaria ali, estaria velando os seus pais. Mas é porque era algo de cultura, era cultural, que os filhos só podiam sair depois que sepultar o seu pai. Os filhos precisavam morar, cuidar dos seus pais até que eles morressem. E aquele homem agora sendo convocado por Jesus, chamado por Jesus para lhe seguir, para ser seu discípulo, ele vai dizer: Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero que o Senhor primeiro me deixe enterrar os meus pais. Jesus disse: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas você venha e anuncie o reino de Deus. Jesus está dizendo para aquele homem que Jesus tenha pressa em anunciar o Evangelho, o reino de Deus. E aquele homem estava colocando outra prioridade no lugar do reino de Deus. Será que é diferente nos dias de hoje? Quantas vezes Jesus está chamando, Jesus já chamou pessoas para seguir, para ser seu discípulo, e muitas vezes estamos colocando desculpas, estamos dizendo assim: olha, eu não tenho tempo, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero pregar o reino de Deus, mas eu não tenho tempo por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa dos filhos, por causa do marido, por causa da minha esposa, por causa do meu emprego. Eu tenho que primeiro sepultar os meus pais, depois eu vou te seguir. Mas Jesus está dizendo esta noite pela sua palavra: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, e tu vem e segue-me e anuncia o reino de Deus. Jesus está dizendo para você esta noite: deixa de colocar outras coisas como prioridade na sua vida de que o reino de Deus, porque o reino de Deus tem prioridade na minha vida, tem prioridade na sua vida. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quantas vezes você está colocando desculpa para obedecer a ordem de Cristo Jesus? Quantas vezes você já ouviu o Senhor falar contigo dizendo: ei, eu tenho uma grande obra na sua vida, segue-me. Quantas vezes você ouviu o Espírito Santo de Deus te falar através de sonhos, através de revelação, através de profecia, e você tem colocado desculpa aquilo que Deus tem colocado e te chamado, tem colocado prioridade em outras coisas. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: ei, segue-me e anuncia o reino de Deus. Não é tempo de darmos desculpas e colocarmos outras coisas como prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. A desculpa daquele homem foi: ó Senhor, eu vou. Ele disse que ia, mas quando? Você tem dito: Deus me chamou. Deus me chamou para o seu ministério, Deus me chamou para ser seu discípulo, eu vou, mas quando? Quando é que você vai? Me diga, quando era que aquele homem ia seguir Jesus? Quando seus pais viessem a falecer,
E quanto tempo passou, quantos anos passou para os pais daquele homem vir a falecer? É uma desculpa que ele estava usando para não seguir a Jesus. Eu não sei qual é a desculpa que você tem usado para não obedecer o chamado de Jesus na sua vida. Mas esta noite, pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, esta noite, Jesus está dizendo: ei, deixe que os mortos sepulte os seus mortos, tu, porém, siga-me e anuncie o reino de Deus. Glória seja dado ao nome de Jesus. Voltemos para o texto. Lucas continua dizendo: disse também outro. O primeiro se ofereceu. O segundo, Jesus chamou. Jesus convoca ele. E o terceiro disse. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é pronto ou apto para o reino de Deus. O terceiro diz: Senhor, eu te seguirei, mas eu quero que o Senhor deixe-me primeiro me despedir dos que estão em minha casa. Quantos que estão dizendo isso? Jesus chama aquele homem, o segundo, e o outro parece que escuta, e ele diz: Senhor, eu vou te seguir, mas eu quero que o Senhor deixe primeiro que eu vá até a minha casa despedir da minha família. Jesus disse: olha, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Aquele homem disse para Jesus: eu vou te seguir, mas primeiro, observe que ele colocou o chamado de Jesus não como primeiro, mas ele colocou outra coisa como prioridade. Ele disse: olha, primeiro eu quero ir me despedir da minha família, depois eu te sigo. Irmãos, quantas vezes você está dizendo isso para Jesus? Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer isso, primeiro deixa eu fazer assim, primeiro deixa eu ir para tal lugar, primeiro deixa eu agir assim, o depois já está em segundo plano. E a chamada do discipulado, a chamada de ser discípulo de Jesus, para o Evangelho de Jesus, tem que estar em primeiro lugar. Aleluia, aleluia. E quando esse homem está dizendo assim: eu estou pronto, eu me prontifico a te seguir, mas primeiro eu preciso ir na minha casa, despedir da minha família. Jesus está dizendo assim: não, meu filho, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está pronto, não é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Os irmãos que trabalham na terra, trabalham na lavoura, sabem que arado é um instrumento que se usa para arar a terra. E precisa, eu quero dizer aos irmãos que a live aqui do Instagram está terminando e a gente vai retornar, tá certo, meus irmãos? Continuam aqui os irmãos do Facebook e os irmãos do Instagram, a gente vai estar retornando no nome de Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. E continuaremos com
a conclusão da mensagem. Aleluia. Instagram. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Aqui no Facebook a irmã Léa Silva, Giovânia Souza. Que está tentando entrar, mas não consegue, mas vai dar certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ver mais irmãos que estão vindo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Só esperar mais irmãos. O Márcio Guglielmo está aqui no Facebook. Deus abençoe o Márcio Guglielmo. A irmã Milane e toda a sua família lá no Mato Grosso, cidade de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Deus abençoe o Márcio. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, voltando para o texto, esse homem, o terceiro personagem deste texto, ele diz: eu vou te seguir, mas primeiro deixa que eu vá me despedir da minha família. Sabe o que o Senhor está dizendo para Jesus? Senhor, eu te seguirei, mas não agora. Quantas pessoas Jesus está chamando e você sempre está dizendo: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro, agora não. Eu vou ser teu discípulo, eu vou te seguir, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, mas não agora. Primeiro, eu quero que o Senhor primeiro me deixe ir até a casa da minha família, me despedir deles. Aí Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, como eu estava dizendo, o arado se usa instrumento para arar a terra. E a história diz que ele tem uma peça que é feita uma lâmina que ela vai rasgando a terra para depois o agricultor colocar a semente. Mas o agricultor, quando ele vai colocar a mão, quando ele vai levando esse instrumento arado, rasgando a terra, ele precisa estar toda a sua atenção para esse momento, para esse instrumento, para que ele não erre. E até o risco dele, ao passar rasgando a terra, aquele instrumento bater em uma pedra, quebrar-se e ele perder um dia de serviço. Ele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ele não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele corre o risco de perder a direção. Se ele olhar para a direita ou para a esquerda,
ele corre o risco de perder a direção do arado, de quebrar aquele instrumento. Aquele homem disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas agora não. Primeiro eu tenho que ir à minha casa. Primeiro eu tenho que me despedir da minha família. Depois eu te sigo. Jesus disse: você está se oferecendo, você está dizendo que vai me seguir, mas primeiro você vai fazer outra coisa? Não. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está preparado, não está apto para o reino de Deus. Ei, Jesus está falando com você esta noite através da sua palavra. Jesus tem te chamado muito tempo e você está colocando desculpa e dizendo: eu vou, mas agora não. Primeiro eu vou gozar a vida. Primeiro eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer aquilo. Primeiro eu vou trabalhar. Primeiro eu vou ganhar muito dinheiro. Primeiro eu vou fazer outras coisas. Depois, não. Jesus está dizendo: não serve. Não serve para o reino de Deus. Porque aquele que coloca a mão no arado e olha para trás é sinal que ele não é apto para o reino de Deus. Que esta noite o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra em nossos corações. Primeiro, lembre-se que ser discípulo de Jesus não é fácil, não é de qualquer maneira. Ao escolher ser discípulo de Jesus, não pense em vantagens, em honra, em status, mas olhe para a cruz, olhe para o Gólgota, olhe para o Getsemane. E quando Jesus te chamar, como Ele está te chamando, ou como Ele já te chamou, não coloque a desculpa: deixa primeiro eu sepultar os meus pais, depois eu te sigo. Depois quando? Ei, depois quando? Quando é? Porque agora que você está com saúde, agora que você está com força, aí Jesus está te chamando e você está dizendo: agora não. Depois. Aí passa-se os anos, passa-se o tempo, aí você vai dizer o quê? Qual é a desculpa? Eu quero seguir, mas agora eu não tenho saúde, eu não tenho tempo, eu não tenho força. Sempre vai colocar desculpa. Receba esta palavra em nome de Jesus e siga a Jesus hoje. Decida-se ser discípulo de Jesus hoje, sabendo que ser discípulo de Jesus não é fácil, mas é bom, é gratificante. E sabemos que a recompensa vem do Senhor Jesus. Saiba que Jesus tem pressa. Jesus tem pressa para que o reino de Deus seja anunciado. E Jesus te chamou, não foi para amanhã, foi para hoje. Aquele terceiro disse: eu vou te seguir, mas primeiro Jesus disse: não, você não está pronto. Você não está pronto. Porque quem está pronto não olha para trás. Quem é apto para o reino de Deus não tem tempo para olhar para trás. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus.